Quando se fala no dia de São Patrício, toda a gente pensa na mesma coisa, não é? Festas, desfiles, tudo pintado de verde. Mas por trás de toda essa celebração há uma história real, inacreditável. A história de um homem cuja vida foi uma verdadeira aventura que mudou uma nação para sempre. Mas quem foi eu, afinal? Se tirarmos as lendas da equação por um momento, o que sobra é uma história com piratas, escravidão, uma fuga de filme e uma coragem que desafiou reis. É uma narrativa bem mais complexa e emocionante do que se costuma contar. Muito bem, vamos a isto. A história de Patrício começa com ele a ser um adolescente perfeitamente normal, até que um acontecimento brutal vira o seu destino completamente do avesso. Ok, vamos recuar no tempo até ao final do século IV. Estamos na Britânia, uma província do Império Romano. Patrício tem 16 anos, uma vida até bastante confortável. O pai dele era uma figura importante na igreja local, mas para o jovem Patrício a religião não era de toda uma prioridade. Era coisa de mais velhos. E de repente tudo muda. O mundo dele desmorona-se. Piratas irlandeses atacam a sua casa, a sua aldeia. Ele é um dos milhares de capturados e levados à força para o outro lado do mar, para uma terra que nem conhecia, a Irlanda. E durante 6 longos anos, a sua vida resumiu-se a uma única coisa: escravatura. Sozinho, foi forçado a trabalhar como pastor nas montanhas frias e úmidas da Irlanda. Imaginem a solidão. Foi neste isolamento total que uma transformação incrível começou. Para aguentar a fome, o frio e a solidão, Patrício agarrou-se à fé que antes tinha ignorado. Diz-se que chegava a rezar 100 vezes durante o dia e outras 100 durante a noite. Era o seu único refúgio. Depois de anos de cativeiro, surge uma oportunidade de fuga. Mas a história está muito longe de acabar. O que acontece a seguir é se calhar a parte mais surpreendente de toda esta jornada. Numa noite, num sonho, Patrício ouve uma voz que lhe diz apenas isto: o teu navio está pronto. Para ele, não havia dúvida nenhuma. Era um sinal. Tinha chegado a hora de arriscar tudo pela liberdade. Ora, pensem bem no desafio. Ele tinha de percorrer mais de 300 quilómetros a pé, num território que mal conhecia e que era hostil. Depois, tinha de encontrar um navio e convencer a tripulação a levá-lo. Parecia uma missão impossível, mas ele estava movido por uma determinação incrível. E ele consegue. Após uma viagem cheia de peripécias, chega finalmente a casa e reencontra a família. O alívio deve ter sido enorme. Todos lhe pediram para ficar para nunca mais se arriscar daquela maneira. Mas a paz não ia durar muito tempo. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Patrício tem outra visão, na qual ouve aquilo a que ele chamou a voz dos irlandeses. Eram, imaginem só, as vozes do mesmo povo que o tinha escravizado, a pedir-lhe que voltasse. Então, ele toma uma decisão que ninguém podia esperar. Decide voltar à Irlanda. Mas desta vez, não como um escravo em fuga. Ele regressa como o bispo, com uma missão muito clara: levar uma nova mensagem à ilha que lhe tinha roubado a juventude e a liberdade. Mas ele não foi de um dia para o outro. Passou anos a preparar-se, a estudar em mosteiros pela Europa fora, até se tornar bispo. Só por volta do ano 432 é que se sentiu pronto para a grande missão da sua vida. Um dos momentos mais lendários da sua missão foi um confronto direto com o grande rei da Irlanda. O rei tinha dado uma ordem clara: ninguém podia acender fogueiras antes do seu ritual pagão. O que é que Patrício fez? Desafiou-o abertamente, acendendo uma fogueira de Páscoa gigante numa colina ali perto para que toda a gente a pudesse ver. Mas Patrício não enfrentava apenas reis. Os seus maiores opositores eram os druidas. E quem eram os druidas? Bem, eles eram muito mais do que sacerdotes. Eram os conselheiros, os juízes, os médicos. Eram as figuras mais poderosas e influentes da sociedade irlandesa. A mensagem de Patrício era uma ameaça direta a toda a sua estrutura de poder. Só que a grande força de Patrício não estava no confronto, mas sim na sua abordagem super inteligente. Em vez de chegar e tentar destruir a cultura local, ele adaptou-a. Por exemplo, usou o trevo de 3 folhas, um símbolo que já era conhecido, para explicar uma ideia complexa da sua fé, e integrou o símbolo do sol, que era sagrado para os irlandeses, na cruz cristã, criando a famosa cruz celta. E qual foi o resultado disto tudo? O impacto foi absolutamente transformador. O trabalho de Patrício não mudou apenas a fé de uma ilha, ajudou a moldar a própria identidade da Irlanda para os séculos seguintes. A escala do que ele conseguiu foi imensa. Falamos de milhares de pessoas batizadas e de centenas de igrejas fundadas. Mas, talvez mais importante ainda, ele criou uma vasta rede de mosteiros e formou líderes locais para garantir que o seu trabalho continuasse. E estes mosteiros tiveram um papel fundamental não só para a Irlanda, mas para toda a história da Europa. Enquanto o Império Romano se desmoronava e muito conhecimento se perdia no continente,
Eram os monges irlandeses que copiavam e preservavam textos antigos, transformando a Irlanda num autêntico centro de saber. No final das contas, o trabalho dele foi muito para além da religião. Ao criar esta rede de comunicação e aprendizagem por toda a ilha, Patrício ajudou a dar um sentido de identidade comum a uma terra que até aí estava dividida em pequenos reinos e clãs que viviam em guerra. E hoje, o legado daquele adolescente que foi raptado por piratas é celebrado no mundo inteiro. De Dublin a Nova York, de Sydney a Buenos Aires, o dia 17 de março é uma celebração mundial da cultura irlandesa. Uma cultura que ele, de forma decisiva, ajudou a moldar. A história de Patrício, de escravo solitário, a figura unificadora de uma nação, deixa-nos com esta reflexão. Faz-nos pensar no poder que uma única pessoa, com a sua coragem e a sua resiliência, pode ter para, contra todas as probabilidades, mudar mesmo o curso da história.